Esse início de trabalho sempre tem uma fala de dedicação às equipes. Tem muita importância o trabalho nas equipes. E o mais importante é que aquele que vai trabalhando dentro dele vai tendo um propósito. E fica bom assim porque a pessoa vai sendo objetivo na sua vida. E ela vai vendo assim que as coisas que não são da responsabilidade dela, ela também não interfere. Às vezes a pessoa ouve um fato e ela não tem nada a ver com aquele assunto, com aquela importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o mistério do sangue. Cada um tem que lembrar assim que todas as pessoas já ouviu falar do sangue. E a palavra sangue tem muita importância. A pessoa fala que o sangue da pessoa é bom, que aquele sangue tem outras pessoas que falam outra significação da palavra sangue, referindo a uma pessoa a outra pessoa. Mas cada um tem que lembrar assim, o procedimento que existe do sangue no corpo de matéria grosseira é para o espírito atuar. Dentro do corpo físico da pessoa tem a alma e tem o espírito. O espírito fica dentro da alma e como a pessoa tem o corpo físico dela, um corpo pesado, precisa da alma para movimentar. O espírito entra dentro do corpo que se encontra na barriga da mãe em formação, mais ou menos na metade da gestação. É quando começa a movimentar aquele corpinho que está se formando. É quando o espírito entra, é quando forma o sangue. Durante a vida da pessoa, ela tem que ir observando assim, que toda época ela pode melhorar a qualidade do seu sangue. Para melhorar, ela tem que entender também de alimentação. E é bem importante assim, porque quando entende dos tipos de sangue, fica fácil assim de muitas pessoas serem beneficiadas. Um ou outro pesquisador já fez esse trabalho e descobriu algumas propriedades que existem no sangue, que é o caso do mesmo tipo sanguíneo, e possibilitando assim que uma pessoa receba sangue de outra e essa pessoa que recebeu ficar beneficiada. E é bem importante assim, porque tem que ter os mesmos tipos, as mesmas características, senão aquele corpo que vai receber o sangue com outras propriedades tende a expulsar o espírito que habita aquele corpo devido ao fato das irradiações serem diferentes. Uma pessoa, na vida dela, ela tem que sempre estar mais atenta com ela mesma e percebendo assim que todas as coisas que se encontram têm uma importância e a pessoa pensa que ela faz o máximo na sua vida, sendo uma pessoa que trabalha, sendo honesta, fazendo os seus afazeres com aquela responsabilidade. Isso não é suficiente. Se isso fosse suficiente, é só observar a vida de um irmão do pai, de um irmão da mãe, a vida dos pais, e a pessoa vai confirmando que aquela pessoa sempre fez tudo direitinho durante a sua vida. Não foi suficiente. A pessoa tende a envelhecer, tende a ficar com a memória curta, tende a perder o domínio das funções, passa a entrar numa condição sem poder usar as mãos. Para uma pessoa isso é muito ruim. Toda época da vida de uma pessoa ela tem que fazer a mais. É bem fácil assim de observar. Uma criança que está frequentando uma escola, ela só faz aquilo que pede a ela no ambiente de escola. Aquela criança é mediana. Ela ficou uma coisa sem muita significação. Uma outra criança que faz um pouco a mais do que foi pedido a ela, que pesquisa um outro livro e que traz uma determinada observação e que faz outro relatório, aquela criança passou a ser diferente do que aquela mediana. Se surgir a oportunidade na vida para trabalho, para passeio, aquela que sempre faz a mais
tem a oportunidade. É uma coisa bem simples assim. A mesma coisa acontece na vida interior de uma pessoa. Quando ela vê que ela precisa de mudar o grau em que ela se encontra, ela tem que esforçar. E o esforço não é falando para as outras pessoas ou ela trabalhando com os seus pensamentos. O esforço é uma dedicação. Com isso, ela vai ficando compactada com a força. E a pessoa precisa de lembrar assim que a força é a vida. A palavra força é a vida, andam juntas. Então, essa força, essa vida, a pessoa tem que ficar muito compactada para ela ter a condição da nova fase da sua vida, podendo contar com o corpo físico, porque se a pessoa é coerente, é criteriosa, então, independente de onde apresenta uma nova fase na vida da pessoa, ela vai ter esta condição, reiniciar. O mistério do sangue. Toda época a pessoa tem que encontrar-se muito atenta com ela mesma e observando assim que as coisas em volta da pessoa não têm significação. E é bem sério mesmo, porque muitas vezes a pessoa acha assim que um vizinho tem uma atenção, o irmão de sangue tem outra atenção. Não tem, porque quando a pessoa percebe, o vizinho já mudou daquela região para um lugar distante, o irmão de sangue está fazendo um outro propósito e a pessoa se encontra com ela. O mistério do sangue, a pessoa tem que lembrar assim, se houve o descuido, tem também as influências. Muitas pessoas falam assim que não tem paz, e não tem paz mesmo, porque com a falta de segurança interna, com a falta de perspectiva da pessoa, também ela deixa a barreira protetora da matéria fina e ela passa a receber influências da matéria fina. Influências sempre são ruins. Quando uma criança se encontra em formação e o adulto que é responsável por aquela criança, ou o funcionário, ou o pai, ou a mãe, e aquela criança está numa fase do seu desenvolvimento, ela é supervisionada. E no ambiente em que ela se encontra ali com os afazeres, o adulto vem, olha aquela criança e muitas vezes nem manifesta, para aquela criança continuar com aquela condição. Quando a pessoa é evoluída, ela procura ter um comportamento assim. E se a pessoa está recebendo influência da matéria fina, ela não é evoluída. O seu sangue se encontra enfraquecido. A própria pessoa se encontra enfraquecida. A mesma coisa acontece assim. Se uma criança tem vontade de fazer um trabalho de um adulto, não tem como. Existe uma segurança para segurar aquele instrumento de trabalho, existe uma firmeza, uma determinação. O máximo que a criança pode fazer, o adulto pedir a ela para fazer uma determinada função, que o adulto sabe que ela vai dar conta, porque a sua condição física de fazer aquela função é possível. Além daquela condição, não é possível. Assim, para a pessoa ficar qualificada na vida, ela tem que entender de alimentos e ela tem que ter um propósito. O propósito é bem interessante, porque é individual. Não adianta eu falar para uma pessoa para ela ter um propósito, não adianta outra pessoa falar para que a pessoa tenha um propósito. A pessoa tem que ter vontade de sair daquele nível em que ela se encontra. Ela tem que ser superior às chamadas reuniões de família, porque as reuniões de família sempre encontram-se para beber e para comer. Não tem uma reunião para um saber, para mostrar uma perspectiva diferente de como a pessoa está tendo a condição de conviver todos os dias com as situações que apresenta, a sabedoria que ela desenvolveu e que desenvolve diariamente para fazer o esforço de todos os dias. Não existe esse tipo de reunião. Existe somente para comer e para beber, e é bem sério assim, porque tem um ensino muito importante que fala que não só de pão vive o homem. Isso é verdadeiro, porque se uma pessoa tem um propósito interno dentro dela, ela vai para uma outra região e não está relacionado a ela ter o alimento até chegar naquela região. Vontade que ela tem de mudar o nível em que ela se encontra, ela desenvolve esta condição.
o mistério do sangue. A pessoa tem que lembrar assim que através da alimentação adequada, através do esforço que a pessoa faz, ela melhora a qualidade do seu sangue, e ela precisa de lembrar assim que ela é a beneficiada. Não tem outra pessoa que vai ficar beneficiada, porque uma tornou-se qualificada, uma tornou-se nobre, e é bem importante. Por ter tido uma qualificação não quer dizer nada, porque uns dias depois aquela qualificação que a pessoa teve não valeu mais nada. Para ela, dentro dela, ficar alimentada, ela tem que desenvolver uma maneira de ter uma nova qualificação. Uma referência bem simples assim é a pessoa falar do almoço que ela teve do dia anterior. Aquele almoço foi muito bom, mas para o dia seguinte aquele almoço não tem mais nenhuma significação. Uma pessoa teve uma promoção na empresa, tudo bem. Para a pessoa manter naquele grau da promoção, ela tem que continuar qualificando. Então, no estágio anterior em que ela se encontrava, ela conhecia todos os detalhes daquele estágio. Com isso, o sangue dela qualificou-se e ela mudou o grau para uma fase seguinte. O mistério do sangue. Toda época a pessoa tem que lembrar assim: quando um jovem adoece, ele fica enfraquecido, o adulto procura ter um conhecimento para saber qual o procedimento que precisa de ter para que aquele jovem venha a ter o fortalecimento que precisa, que é necessário. Se ele teve uma decepção na sua vida e ele perdeu o ânimo, perdeu a esperança, se ele teve descuido com alimentos, com o traje, então o adulto tem que ver, tem que entender o procedimento que precisa de ter para que aquele jovem volte a ter um sangue qualificado outra vez, para que o seu espírito qualifica, porque se continua nesta condição de diminuição de perspectiva de vida, ficar esmurecido, então tende a adoecer, e com isso muda a irradiação do sangue e o espírito tende a alargar aquele corpo. É um processo que existe. Então o adulto fica preocupado e ele procura ter os meios para resolver esta questão. Anteriormente existiam pessoas que tinham um conhecimento melhor de ervas, o procedimento que precisaria de fazer, procurava dar determinado alimento, procurava tirar determinados alimentos para que a pessoa viesse a ter uma recuperação. Hoje a pessoa tem que voltar a ter, porque tudo tem que ser num processo natural. Quando fala natural, não é andar descalço, andar sem roupa, ir para uma região sem pessoas, não. Ser natural quer dizer assim, o corpo tem um procedimento natural, e é bem importante a pessoa lembrar dessa naturalidade que o corpo tem, dar a esse corpo o que esse corpo está necessitando num processo natural, porque quando a pessoa tem sede, ela precisa de beber água, é bem importante assim, e quando a pessoa tem fome, ela precisa de comer o alimento, e é bem importante, porque muitas vezes a pessoa não almoçou e à tarde ela tem dor de cabeça, naturalmente está faltando o sal naquele corpo, então a pessoa tem que procurar entender e procurar fazer as coisas direito para o corpo sempre ter aquela condição de ser possível contar com ele. Mistério do sangue. Tem que lembrar assim que através dos relatos sempre teve uma ou outra pessoa numa moradia, recebia influência e havia manifestação. Sempre as manifestações apresentavam quando determinada pessoa ia naquele local. Isso quer dizer que o sangue daquela pessoa possibilitava um espírito que não se encontrava mais na matéria grosseira, mas se encontra na matéria fina, receber as irradiações daquele corpo, daquele sangue e manifestar. Mas
lembrando assim sempre que esse espírito não é evoluído, porque quando a pessoa é evoluída, que é o caso daquele professor na sala de aula, ele tem que fazer a supervisão, as acomodações que os alunos se encontram ali, e muitos alunos não percebem que esse professor se encontra circulando, ele está tão envolto ali com a responsabilidade dele e ele não percebe. Então, uma pessoa evoluída, ela é marcada assim, pelo que ela é discreta. E esse que tem vontade de tornar-se evoluído, ele também tem que lembrar que ele mesmo tem que ficar muito atento. No caso daquele professor, fica bem fácil assim. No caso daquela pessoa que está cuidando daquela criança, naquela fase que a criança se encontra, já de poder ficar sozinha, distante um pouco, também esse adulto faz a supervisão e muitas vezes a criança não percebe que ela está sendo supervisionada. O mistério do sangue. Cada um tem a responsabilidade, e essa responsabilidade é sempre, a pessoa tem que lembrar assim, ela tem que fazer a mais todas as coisas. Isso quer dizer melhorando, qualificando, desenvolvendo a atenção. Ele sempre lembrando assim que todas as manifestações que prejudicam outras pessoas, no caso daquele espírito que já não tem mais o corpo de matéria grosseira e utiliza das irradiações de uma pessoa que se encontra no ambiente devido ao fato da constituição da pessoa, porque normalmente esse aproveitamento daquelas irradiações é temporário, porque independente de qualquer coisa, aquela pessoa também vai mudar a irradiação do seu sangue, e aquele que aproveita dessas irradiações, ele também não é evoluído, dificilmente apresenta uma pessoa evoluída usando das irradiações de outros. O mistério do sangue é esta condição. O adulto que se encontra nas proximidades, ele tem que procurar entender do procedimento que precisa de ter para melhorar a irradiação daquele que cede as irradiações para aquele que se encontra na matéria fina ter as manifestações. Essa clareza é de muita importância e sempre existiu uma ou outra pessoa que tem conhecimento do sangue e tem o conhecimento das ervas, da alimentação, que pode proporcionar que mude as irradiações. Depois tem que lembrar também, porque uma pessoa possibilitou, através das suas irradiações, que uma pessoa que se encontra no chamado além usasse daquela manifestação. Com a mudança da irradiação não quer dizer que aquela pessoa parou de existir. O que acontece normalmente é que as irradiações dos que frequentam aquele ambiente não tem mais possibilidade daquele utilizá-la. Precisa de deixar bem claro assim, quando o silêncio não quer dizer que aquele foi embora. O mistério do sangue tem que ter esta clareza, a própria pessoa sabendo como ela se encontra. E é bem interessante, porque tem muitas manifestações que quando a pessoa comporta daquela maneira, depois ela fala assim que ficou cega, porque existe essa influência na matéria fina e a pessoa fica cega mesmo, principalmente manifestações que apresentam aquela palavra que se chama enraivecido. E isso é muito sério, porque uma pessoa que fica enraivecida, ela não é evoluída. Quando a pessoa tem o conhecimento de todas as coisas, tem que ter a segurança. É muito importante a pessoa ter o conhecimento de todas as coisas e ela fica segura quando apresenta algo diferente. E se apresenta algo diferente com outra pessoa, que pode ser com um colega de trabalho ou pode ser na própria casa em que a pessoa mora, com o filho, com o irmão, com o marido ou com a mulher, ela sabe o procedimento que ela precisa de ter para ela mesma. E lembrando assim que é muito trabalhoso querer ajudar as pessoas. Com uma criança em formação, a criança, o adulto ainda tem uma ascensão sobre aquela criança, tem a responsabilidade com aquela criança. Então o adulto chama aquela criança, o adulto dá àquela criança aquela erva,
aquele chá, aquele alimento, e o jeito que o adulto posiciona, aquela criança aceita. Mas trabalhar para ajudar outras pessoas fica muito desgastante. Não tem uma maneira, porque se uma pessoa tem costumes ruins, fica bem fácil assim de observar. E muitas pessoas já confirmaram bebidas que prejudicam a saúde e outros costumes ruins. Por exemplo, se uma mulher tem um marido que tem esse costume, fica bem fácil assim. Ela fala, e muitos falam assim, que parece outra pessoa. Até quando dorme, quando se encontra assim com esse comportamento ruim, parece outra pessoa. Parece mesmo, é uma coisa embrutecida. Uma coisa que a pessoa tem na vida é o corpo físico, e que a pessoa deveria sublimar este corpo físico para que o espírito pudesse ter as manifestações, para ele ficar fortalecido e retornar à pátria espiritual e refinando o seu sangue. Porque se a pessoa tem um comportamento bom e se ela é querida, usa o termo assim, essa pessoa tem um sangue bom. E se a pessoa estraga as suas irradiações, ela possibilitou também ter influência ruim e ela vira uma outra coisa. E é bem sério, porque esse tipo de comportamento faz com que as influências ruins vão apoderando do corpo daquela pessoa. No começo apodera-se do cérebro uma parte, depois vai tomando posse e a pessoa passa a ter duas personalidades. Não tem uma maneira de auxiliar uma pessoa assim. É a própria pessoa que tem que fazer o esforço para ela mesma mudar as irradiações do seu sangue. No caso de uma criança é fácil. Dependendo da criança ainda pequena, o adulto coloca ela no peito e ela coloca com aquela cabeça no peito, a criança ouve o pulsar do coração, e o adulto não adianta somente fazer esse trabalho, ele tem que estar ligado com a luz, com os ensinos, ele tem que ter o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, para ele receber influência boa e a sua frequência cardíaca ser uma harmonia e aquela criança sentir bem ouvindo aquele pulsar do coração. São muitos detalhes assim que existe. O mistério do sangue é toda uma importância à vida da pessoa. Ela tem que fazer muito trabalho com ela mesma de caminhar no caminho da luz, de melhorar a sua frequência. A importância que uma pessoa tem na vida, ela precisa de lembrar assim. A criança pequena, quando ela vem através de uma mãe que tem costume bom, que faz seleção dos seus conhecidos, que não se reúnem somente para comida, não só atualmente, mas há várias décadas ou há muito tempo já vem confirmando assim, que as reuniões de família é simplesmente para a comida. Não tem uma reunião que possibilita uma elevação, uma melhora da qualidade do sangue. A pessoa que tem aquele sangue bom, ouviu uma expressão assim, ele tem um sangue bom, com esta perspectiva de melhorar a qualidade de todos, e com isso vai ficando um processo assim de descendo. E o descer o nível, descer a qualidade das irradiações do sangue da pessoa é uma coisa que tem acontecido, que é bem fácil assim de confirmar. Um adulto, é só ele lembrar assim, quando ele era criança, o procedimento que ele tinha, da naturalidade que existia dele andar na rua, dele ir para um lugar, para outro lugar, dessa naturalidade. E hoje, então, diminuiu a qualidade do sangue das pessoas. O mistério do sangue é um trabalho individual que a pessoa tem a possibilidade, com o conhecimento, de melhorar as suas irradiações, de sublimar a qualidade do seu sangue, possibilitando que a sua alma manifesta, que dentro da alma da pessoa tem o espírito, e como a alma está mais próxima da matéria grosseira, ela manifesta através de atuando com a intuição, possibilitando assim que fica uma coisa boa para a vida da pessoa e para aqueles com quem ela relaciona. O mistério do sangue é da responsabilidade de cada um cuidar bem do seu corpo e observar assim que o sangue existe dentro do corpo humano quando no período do nascimento e no período da morte. Parou de ter este período, aquele corpo para de ter o sangue.
O sangue é a maneira que o espírito tem para ter as irradiações. E a pessoa tem que lembrar assim que uma mãe ela pode melhorar a qualidade dos filhos pela sua irradiação. O mistério do sangue tem essa importância e uma pessoa tem que lembrar assim: para todas as coisas na vida de cada um são eternas. Eu lembro de quando eu tinha 7 anos, eu lembro de quando eu tinha 20, e assim todas as coisas vão marcando. O sangue vai fazendo com que a pessoa tenha esta influência, vai marcando na vida da pessoa. Muitas vezes a pessoa pensa assim que não tem importância, que um tempo seguinte ela vai ter a oportunidade. Independente da pessoa, o sangue vai mudando as irradiações da época em que a pessoa se encontra. Fica bem fácil assim de seguir uma criança. Naquela idade pequena é comum ouvir falar que aquela criança tem um anjo da guarda. E tem mesmo, aquela criança passa, fica bem confirmado assim que ela teve uma proteção. O sangue daquela criança irradia de uma maneira diferente. E o Criador possibilita assim que durante uma fase da vida daquela criança é como se ela morasse num castelo. Então o espírito daquela criança fica protegido dos amigos e dos inimigos. Na fase seguinte, quando entra no amadurecimento, a mudança da irradiação do sangue muda completamente, é como se o castelo tivesse com o portão aberto. Então a criança recebe as influências de fora e também passa a manifestar com as suas influências. No caso das mulheres fica bem fácil assim, quando se dá o nome que ligou o espírito. Quando ela tem a primeira menstruação, muitas têm uma transformação na sua vida. Independente de qualquer coisa, a própria pessoa é que tem que fazer o trabalho com ela mesma, de manter-se lúcida a vida inteira e observar que todas as coisas que ela passa é para ela mesma, e ela precisa de observar que dificilmente uma pessoa de fora vai dar a ela uma orientação. Nós temos a sabedoria de saber tudo o que nós precisamos, e uma pessoa tem que lembrar sempre assim que ela tem que melhorar o seu sangue através da alimentação, não através de injeção, através de remédios, porque o corpo é natural, e à medida em que a pessoa alimenta adequadamente, à medida em que a pessoa passa a ter o conhecimento de ervas, vai mudando a sua constituição. Uma pessoa que tem vontade de ter uma gerência de um departamento, ela faz os cursos, ela faz a graduação para ela ter aquele conhecimento para ficar naquela função seguinte. Mesmo ela tendo passado para a função seguinte, ela recebe a supervisão que vai dando a ela a maneira que ela precisa de ter para relacionar com o subordinado e para a maneira de relacionar com os seus superiores. Essa condição interna a pessoa tem que fazer a observação. O procedimento para uma pessoa melhorar é a vida inteira. Lembrando assim, por ter ganho uma comenda, uma comemoração, não é suficiente. Para ganhar outra, é o ano inteiro outra vez esforçando-se. O mistério do sangue, a própria pessoa tem que fazer o trabalho com ela mesma de observar o que ela está pretendendo para a sua vida interior. E lembrando assim que o esforço é individual, melhorar a qualidade da pessoa, é ela mesma que tem que fazer o trabalho. E é bem importante, quando a pessoa tem esse propósito, ela aprende sozinha tudo o que ela precisa e ela adquire a força que ela precisa, a vida que ela precisa para ter as fases seguintes. O esforço de ter uma irradiação boa facilita muito a vida da pessoa. Normalmente, através das irradiações, todas as coisas que não são boas repelem. Tanto faz no relacionamento com família ou no ambiente de trabalho, possibilita esta condição. Com a firmeza, com a determinação, todas as coisas vão sendo facilitadas na vida da pessoa. Estuda o livro Na Luz da Verdade.